Aula 93. Trabalhando agora com suplementos do Excel. Ok? Eu acabei de abrir o Excel, então fica dando essa mensagem aí. Beleza. Então tá. Vamos lá. Aqui assim, você clica aqui, tem um botão que tem uma opção que diz opções do Excel. Ok? Então aqui eu tenho uma categoria chamada suplementos. Vocês clicam aqui. Então aqui aparecem todos os suplementos Excel. Antes de mais nada, o que são suplementos? Suplementos são recursos que você pode instalar no Excel para dar mais recursos a ele. Seria mais ou menos para turbinar o Excel no sentido de adicionar mais recursos, mais funcionalidades a ele, ok? Muito bem, esses suplementos, existem diversos tipos de suplementos, inclusive você podem baixar da internet e outros suplementos. Normalmente com o Excel vem esses suplementos aqui, ok? Então aqui tem uma opção que diz gerenciar suplementos do Excel, ok? Vamos clicar aqui em ir, ele abre uma caixa semelhante às versões anteriores do Excel, porque essa opção de suplementos normalmente tinha no menu ferramentas, suplementos do Excel, ok? Então tá aqui. Aqui tem alguns suplementos que já vêm, como eu falei antes, já vem com o Excel, e depois nós vamos adicionar outros suplementos que normalmente não vêm com o Excel, tá ok? Então aqui assim, as duas primeiras são bem interessantes aqui, ó. Assistente de pesquisa e o assistente de soma condicional. Vamos primeiro marcar assistente de pesquisa. O que vai acontecer? Antes de mais nada, vamos fechar aqui, ó. Vamos aqui no menu fórmulas. Fique de olho aqui nessa parte aqui, tá? Vamos ver aqui em opções do Excel de novo. Suplementos, ok? Ir. Vamos marcar aqui então assistente de pesquisa, ok? Ajuda a criar fórmulas para localizar dados em listas. É isso que faz esse assistente de pesquisa aqui. Vou dar um ok. Certo? O que aconteceu? Apareceu aqui mais uma opção aqui, soluções, com o item pesquisa, foi isso que nós acabamos de adicionar, tá? O assistente de pesquisa o ajuda a escrever uma fórmula para encontrar o valor na interseção de uma coluna e uma linha. Veja que eu já estou justamente na minha planilha de funções de procura, onde anteriormente eu mostrei para vocês essa função aqui. Então, na verdade esse assistente de pesquisa aqui nada mais é do que um auxiliar que vai ajudá-lo a escrever uma função idêntica a esta função aqui, só que porém passo a passo, assim fica mais simples de você montar uma fórmula como essa aqui, tá ok? Então vamos fazer assim, ó, vamos copiar este bloco aqui, ó, de células, vamos colar aqui do lado, ok? Busca através do assistente de pesquisa, ok? Muito bem, está correto. Resultado, vamos copiar aqui então o resultado. Então aqui eu quero que apareça então o resultado. Eu posso até tirar fora isso aqui, ó. Melhor, vamos, até tirar fora isso aqui. Vamos lá então. Vou clicar aqui no botão pesquisa, certo? Ele pergunta aqui primeiramente o que? Onde está o intervalo a pesquisar, incluindo rótulos de linha e coluna. Eu clico aqui então e vamos lá na nossa planilha funcionários e vamos selecionar então toda a nossa tabela. Infelizmente aqui você não consegue selecionar a primeira célula e usar as flechas para se deslocar até o final dela. Tem que fazer assim, tá? Muito bem. Clico aqui agora. Certo, então esse foi o primeiro passo. Eu seleciono toda a minha matriz de dados. Opa, só com um detalhe aqui, nós começamos pela coluna A, mas vamos começar então pela coluna B, não pela coluna A. Então para selecionar de novo, só troco o A pelo B aqui. Mando avançar aqui. Agora o que ele pergunta? Qual coluna contém o valor a localizar? Certo? Seleciono o rótulo da coluna. Então o valor que eu quero localizar daquela tabela vai ser o valor que tiver numa daquelas colunas, ok? Então, qual? Vamos supor que nós vamos fazer como está aqui, data de admissão, supomos. Não, cargo. Eu quero que apareça, não, salário. Quero que apareça então o salário de uma determinada pessoa. Qual linha contém o valor a localizar, ou seja, o nome da pessoa, né? Por isso que nós selecionamos a partir da coluna B, que é o nome, né? Se fosse pela coluna A, então eu teria que obrigatoriamente colocar um código, então não faz sentido. Então, vamos supor que seja então essa pessoa aqui, o Aaron, certo? Mando avançar, muito bem. Copiar somente a fórmula para uma célula, então ele só vai buscar o valor, ele vai encontrar naquela tabela o valor correspondente àquela coluna e àquela linha que eu informei e vai retornar nessa célula aqui. Mas não, eu quero copiar a fórmula
e os parâmetros de pesquisa inclusive, ok? Mando avançar aqui então. Onde eu desejo copiar o parâmetro salário vai ser nessa coluna aqui, certo? Avanço. Onde eu desejo copiar o parâmetro Aaron Abel, vamos colocar então nessa célula aqui, avançar. Onde eu desejo copiar a fórmula de pesquisa, bom, a fórmula seria o resultado da pesquisa, eu quero que apareça nesta célula aqui. Então mando concluir, veja bem aqui então o salário do Aaron Abel, vamos ver. Aaron Abel, o salário dele é 24.179, vamos ver aqui, 24.179. E olha a função que ele colocou aqui, ele usou exatamente a função índice com as funções Coresp, seria a coluna correspondente ao salário e a linha correspondente a esse nome aqui, certo? Muito bem. E podem ver, se vocês analisarem bem aqui, é uma função idêntica àquela que nós usamos, que nós vimos anteriormente. Ok? Vamos trocar aqui, ao invés da coluna salário, pegar a data e da admissão para ver se retorna exatamente a mesma informação. Aliás, aqui está vindo no formato de moeda, né? Certo? Está vindo aqui no formato. Aqui entra naquela mesma problema que nós vimos anteriormente, né? Então vamos fazer o seguinte, só vamos ver se ele está trazendo o valor correto. Ó, 16/12/1990. Teria que vamos ver se agora ele vem aqui e traz, deixa eu ver, salário. Não está vindo com aquele formato de moedas, tem que vir aqui então e mudar. Bom, mas enfim, o que importa então é que não está vindo com o formato que eu escolhi aqui. Que estranho, mas tudo bem. Ok? Beleza, então agora vamos ver outra função, outro recurso utilizando suplementos. Vamos procurar aqui. Pode ser essa mesma planilha aqui. Nós tínhamos colocado aqui algumas, em aulas passadas, nós vimos a função cont-c e vimos também a função soma-c. Então no caso aqui ele vai contar dessa tabela aqui quantas pessoas trabalham na divisão copiadoras, quantos trabalham na divisão fax, quantos trabalham na divisão impressoras. Aqui estou usando a função soma-c, para ele somar na coluna salário todas as pessoas que trabalham na divisão copiadoras, fax, impressoras, enfim. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer algo semelhante, porém utilizando um assistente de pesquisa, um suplemento um pouco diferente do que o suplemento que nós vimos anteriormente, tá? Então, por exemplo, aqui vamos colocar o seguinte: divisão. Aqui vamos ver, por exemplo, departamento, certo? E aqui salário. Salário. E aqui então vamos colocar, por exemplo, o resultado, ok? Tá. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que voltar aqui e utilizar um outro suplemento, ok? Suplementos. Vamos ver aqui em suplementos Excel. Vamos marcar esse assistente de soma condicional. Ok? Pronto. Se vocês analisarem bem aqui, apareceu um outro item aqui que é chamado soma condicional, certo? Vamos clicar aqui. Primeiro ele pergunta o quê? Onde está a lista que contém os valores a serem somados, incluindo os rótulos de coluna? Novamente, vamos ter que vir aqui a partir da palavra nome, certo? Ou, talvez não precisaria ser a partir da palavra nome nesse caso aqui, mas vamos lá. Aqui, mandamos avançar. Agora ele pede qual a coluna que eu quero somar. Salário, ele imaginou que fosse salário que fosse o salário que eu quisesse somar, certo? Ok? Que é o único que contém realmente valores, né? Salário. Aqui são os critérios que eu vou utilizar para minha pesquisa. Os critérios, certo? Então, por exemplo, eu quero que a coluna cargo, o meu critério seria a coluna cargo, foi divisão primeiro que eu usei, né? Divisão. A divisão quero que seja igual a copiadoras, impressoras ou fax. Copiadoras mesmo, pode ser. Não, quero fax. Mando adicionar condição, certo? Agora, que mais? O departamento, quero que seja o departamento administração, arte, administração pode ser. E por último, quero que o salário seja o que? Ao invés de igual, quero que o salário seja maior ou igual a, vamos colocar aqui 30 mil. 1, 2, 3, 30 mil. E mando também adicionar. E aqui posso colocar várias outras condições, certo? Mando avançar.
Agora ele pergunta, você quer apenas copiar o resultado da fórmula numa célula ou você quer copiar também a fórmula e os valores condicionais? Os valores condicionais eu quero também. Sim, eu posso parametrizar a minha fórmula, né? Avanço aqui. Digito, selecione uma célula que... primeiro selecione uma célula onde deseja copiar o valor condicional fax. Então, fax pertence à divisão. Então, o que eu vou fazer? Vamos pegar e vamos colocar aqui. Ele vai trazer aquela divisão fax e vai colocar aqui dentro, certo? Manda avançar. Agora aqui, seleciona a célula onde deseja copiar o valor administração, que seria o departamento, né? Então eu quero que apareça aqui a palavra administração. Eu quero que o valor condicional maior ou igual a 30.000, eu quero que apareça então nesta célula aqui. Manda avançar. E o resultado eu quero que apareça então nesta célula aqui. Mando concluir. Tá aqui, ó. Então, 105.703,72, o que vem a ser isso? É a soma dos salários das pessoas que trabalham na divisão fax, departamento, administração e que ganham acima de 30.000. Para nós vermos se isso aqui está realmente certo, o único jeito seria usar filtro aqui, né? Vamos tentar usar aqui rapidinho um filtro, só para nós vermos, depois a gente tira fora. Filtro, vamos filtrar todas as divisão fax em primeiro lugar, fax, certo? Aqui já caiu fora por causa que ele oculta as linhas, né? Certo? Então vamos fazer diferente aqui, ó. Vamos tirar fora isso aqui, desmarca o filtro. Tá? Aqui nós tínhamos usado um filtro condicional, né? Então vou pegar aqui, ó, qual era o departamento aqui? Departamento administração. Então vamos tirar fora isso aqui, escrever aqui, ó, administração, certo? Divisão fax e o salário é maior ou igual a 30.000, certo? Depois que coloquei aqui as condições todas numa linha só para indicar um E, né? Uma condição E para ele. Agora vem aqui assim, posso atualizar esse meu filtro aí, avançado, copiar para um outro local, tá tudo ok. Esse aqui vem a ser meu intervalo de critérios, ótimo, certo? Copiar para onde? Copiar a partir desse grupo de células aqui, certo? Eu vou dar um ok aqui. Tá, aqui assim ele fica com um pequeno probleminha aqui. Vamos tirar fora isso aqui, certo? Agora vamos selecionar aqui os critérios. Os critérios então é todo esse grupo de células aqui. Vou dar um ok, pronto. Olha aqui, são apenas duas pessoas em comum, tá certo? O que as pessoas têm em comum? Trabalham na divisão fax, departamento, administração, e eles ganham acima de 30.000, podem ver. Então agora se eu selecionar essas duas células aqui, vocês vão ver aqui, ó, 105.603, tá aqui, ó, tá fazendo então o cálculo correto. E aqui você pode colocar bem mais condições naquele assistente de pesquisa aqui, soma condicional, ok? Na próxima aula nós vamos ver como fazer para instalar um suplemento externo para adicionar uma funcionalidade a mais que não é comum dentro do Excel, ok?